Olá, desbravadores! Nós iremos iniciar hoje com a especialidade de biossegurança. Então, vamos descobrir o que a Bíblia tem a falar a respeito de doenças. Lá em Mateus, capítulo 24, você pode ler em sua casa, vem dizendo os acontecimentos antes da vinda de Jesus. E lá fala a respeito de guerras, rumores de guerras, mortes, aflições que irá ter. Então, com certeza, as doenças irão surgir. Em Apocalipse 6 fala sobre os selos, e no quarto selo é o selo da morte. Então, assim, Satanás irá utilizar as doenças também para matar muitas e muitas pessoas. É a verdade, não minto. Mas em 1 Coríntios 15, Jesus nos dá uma promessa de que as pessoas que morrerem com Cristo, elas irão ressuscitar, elas terão de um corpo mortal, irá passar para um corpo imortal. E o corpo corruptível será incorruptível. E lá em Apocalipse capítulo 21 e 22, vem falando sobre uma grande promessa que Cristo tem dado para cada um de nós. As pessoas que se colocarem do lado de Cristo herdarão a vida eterna. E ele diz ainda que irá enxugar dos olhos toda a lágrima e não haverá mais dor e nem pranto. Então a Bíblia, ela dá esse posicionamento a respeito de doenças. Então vamos juntos agora aprender sobre o conceito de biossegurança. Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Então, o conceito de biossegurança é muito fácil de ser entendido. Que a biossegurança ela tem como objetivo o cuidado e a proteção de um profissional de saúde, assim como dos pacientes e da demais população. Ela é desenvolvida pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e é ela que controla os riscos de atividades que envolvam os humanos, os animais e o ambiente. Nessa especialidade você vai aprender sobre alguns termos que a biossegurança utiliza, como aerossol, agente de risco, material biológico, a diferença entre acidente biológico e incidente biológico, diferença entre pandemia, epidemia e surto. Hoje destaquei para vocês um requisito que pede que você escolha entre uma das doenças e explique quando começou, onde, como é a forma de contágio, quais foram as prevenções que tomaram mediante a essa doença. Então, eles destacaram aqui algumas doenças, como, por exemplo, o tifo, a gripe suína, a varíola, a peste negra e a gripe espanhola. Escolhi para falar para vocês sobre a gripe espanhola. Aqui tem coragem. Vamos lá. Em meados do século 1918, surgiu a gripe espanhola. Não se sabe ao certo onde ela surgiu. Dizem que foi na China. Mentira! Ou nos Estados Unidos. Mentira! É mentira! E aí você deve pensar, Bom, mas por que ficou com o nome de espanhola, Se surgiu na China ou nos Estados Unidos? Então vamos lá. Colocaram esse nome devido à Espanha começar a dar vários noticiários para vários lugares, entendeu? Para o mundo todo. Então, por conta disso, colocaram esse nome. O primeiro paciente da gripe espanhola foi o Albert Gaitio. E aí, depois dele, não demorou muito, mais de 1.100 soldados foram diagnosticados com essa gripe. Ajuda o maluco, tá doente! Soldados porque estava tendo em 1918 a Primeira Guerra Mundial. Então, como eles estavam
tendo bastante contato um com os outros, e daí eles foram os primeiros pacientes, digamos assim, dessa gripe. A forma de contágio da gripe espanhola foram viagens, né, as grandes embarcações, devido à grande mercadoria, né, exportação e importação que havia naquela época. Então as pessoas entravam em contato umas com as outras, e aí o contágio foi pelo continente todo. As estatísticas apontam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. E aqui no Brasil, dá um total de 35 mil mortos. Naquela época, a medicina não era tão desenvolvida assim. Começaram a fazer vários estudos para ver o que eles poderiam fazer, porque não existiam antibióticos. Então, mediante a isso, passavam aspirina, que era um anti-inflamatório, e pediam que fizessem uma boa alimentação, tivessem repouso e se hidratassem bastante. Os sintomas eram que as pessoas sangravam pelo nariz, pelo ouvido, e que elas ficavam azuis, gente, porque elas não conseguiam ter um oxigênio, elas sentiam muita falta dele, a falta de ar e mal-estar. Então, esses eram os sintomas. As medidas para prevenção, né, que eles tomavam eram que os soldados utilizassem máscara e as demais pessoas também, que ficassem em casa. Eu entendi a referência. Bom, igrejas, templos, teatros, escolas, nada disso funcionava. Isso nos lembra o cenário que nós estamos hoje, né? Segundo o médico Martiri Júnior, ele é um presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina, ele disse que a verdade é que a gripe espanhola não teve cura. Ou seja, em 1933 que eles vieram descobrir o vírus dessa gripe, que se chamava influenza. E descobriram também que ele se classifica em 3 classes, né? A classe A, B e a C. Legal! Bem louco! Mas eles falaram que apenas a A é responsável pela epidemia. Houve também fake news naquela época. Diziam que se você utilizasse álcool, mel e limão, você ficaria curado. Mentira! É mentira! E olha só, aqui no Brasil, em São Paulo, as pessoas ficaram loucas e começaram a correr atrás de comprar. E por causa disso, surgiu a caipirinha, que hoje é chamada desse jeito. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, aqui nós terminamos, né, a respeito dessa doença, da gripe espanhola, e você tem sua atividade também para realizar. Vai ser disponibilizado para você uma apostila em que vai ter todo o conteúdo dessa especialidade. Então fique de olho e tire todas as suas dúvidas, tá? Nossos coordenadores estarão aí ajudando você. Você vai precisar ser avaliado, exatamente, você vai ter uma prova e também você irá fazer a prática dessa especialidade. Complicou. A prática vai funcionar da seguinte forma: você irá fazer um vídeo e irá escolher uma das doenças que estarão na apostila. E aí você precisa que todos os membros da sua unidade participem, tá bom? Então use a sua criatividade, converse com os membros de sua unidade e vamos lá cumprir essa especialidade. A condecoração só depende de você, meu amigo. Eu não assumo esse BO. Então, chegando ao nosso ponto de avaliação, vocês irão ser avaliados por uma prova. A apostila vai ser divulgada para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês irão realizar uma prova e terão que tirar a média de 7, tá bom? Eu não assumo esse BO.
E vocês também terão a prática. A prática é o seguinte: você irá gravar um vídeo com sua unidade. Cada membro da sua unidade deverá participar. Vale ressaltar o seguinte, que nós orientamos que você não reúna a sua unidade, tá bom? Cada um faz uma parte ali explicando no vídeo e depois vocês fazem uma edição, tá bom? E fica em um único vídeo só. Vocês irão explicar sobre uma doença, vai estar apresentado para vocês na apostila algumas doenças e você vai escolher só uma e dizer onde iniciou, onde começou o surto, se teve uma pandemia, quais foram os sintomas da doença e como foi o contágio. E também não posso deixar de esquecer, para você explicar quais foram as prevenções que tomaram com essa doença, tá bom? Use a sua criatividade e vamos lá junto cumprir essa especialidade. Desbravador, a condecoração só depende de você, meu amigo. Pô, cara, de novo, cara! Eu não assumo esse BO. A condecoração só depende de você, meu amigo.